Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o professor Dr. Frank Shigemitsu Suzuki com mais um vídeo da série A Física na Educação Física. Antes de iniciarmos aqui o conteúdo do vídeo de hoje, vou pedir aquela gentileza de sempre, né, para que você se inscreva no canal, convide os seus colegas para participarem aqui do nosso canal, né, para dar uma aumentada aí no nosso ibopezinho, e se gostar do vídeo, deixa aquele like para que a gente possa continuar sempre levando conteúdo de qualidade para vocês, ok? Bom, no vídeo de hoje eu venho falar sobre a questão da composição de vetores, né, que é muito utilizado no campo da biomecânica. E dentro disso, inicio aqui mostrando para vocês o deslocamento de uma massa, né? Suponhamos que nós tenhamos aí um desejo de deslocar essa massa linearmente. Então, um componente de força pode ser aplicado sobre essa massa para que ela possa se deslocar da sua esquerda para a sua direita, né? E um componente vetorial vem e soma-se a essa força. Então você vai ter um resultado da força resultante, que seria a somatória desta força aqui representada em vermelho e a somatória dessa força aqui que está sendo somada em amarelo. Então se eu tiver aqui, por exemplo, 20 newtons e 30 newtons, a força resultante é igual a 50 newtons, né? Então, quando eu tenho componentes vetoriais na mesma direção e no mesmo sentido, nós somamos as forças. Quando nós temos um componente vetorial no sentido em mesma direção, mas em sentidos opostos, nós realizamos uma diminuição, né? Então suponhamos que eu tenho aqui uma força sendo aplicada sobre essa caixa da esquerda para a direita, aproximadamente de 30 newtons. E eu tenho uma força sendo aplicada da direita para a esquerda de 50 newtons. Ou seja, a resultante, ela fica 50 menos 30, vai dar menos 20, apontando que o componente de 50 newtons vetorial, que está subtraindo, é o que vai direcionar esta massa. Então, nesse caso, realizaremos uma subtração. Pois bem, quando nós temos a composição de vetores, quando o vetor ele não está na mesma direção e também não está no mesmo sentido, tá? Então, não podemos nem somar, nem subtrair. Então, como que nós fazemos a composição vetorial? Bora lá. Então nós temos aqui, né, algo que vai ser deslocado, pode ser um osso, uma inserção terminal de um osso, e esses dois vetores sendo representados aí por inserções de origem diferenciadas de um grupamento muscular, por exemplo, né? Então, por exemplo, aqui pode ser o húmero, e aqui pode ser o peitoral com a sua inserção na clavícula, e esse aqui com a sua inserção no seu externo, cada um puxando em um determinado sentido. Essa resultante de força, esse osso, ela vai se movimentar para cima de A ou para cima de B, ou para nenhuma das duas opções. Então, para isso, nós devemos medir o componente de vetor, né? Então, a mensuração está feita em pontilhado em preto em cima de B. E agora, eu fiz a mensuração do tamanho de A, né, que está representado pelo pontilhado preto. Então, este vetor aqui, deixa eu pegar aqui a minha ponteirinha aqui, ó. Deixa minha ponteirinha sumiu. Mas aqui, ó, por exemplo, este vetor aqui, ó, que eu estou passando aqui o meu mouse, ele representa o B. Então, eu paralelamente subi com a mesma intensidade, mesma magnitude, levando meu início ao fim do vetor A. E a mesma medida estabelecida em A, levarei para B. E assim encontrarei dois pontos. Esses dois pontos, a reta representa a força resultante entre A e B. Ou seja, se ele fosse o húmero, ele não correria nem para cima de A, nem para cima de B. Ele correria entre elas. Aqui num outro exemplo, né, nós temos aqui um componente de força A menor do que B. Ok? Então façamos a mesma coisa. Nós vamos medir aqui o tamanho de B, vamos medir o tamanho de A. Esse tamanho de B será projetado aqui para cima e esse tamanho de A será projetado aqui para baixo, sempre paralelamente ao de baixo, né, ao seu original. Então, essa teoria chama-se regra do paralelogramo. Figuras quadriláteras, onde lados opostos são paralelos. Soma-se somente dois vetores. Então, eu vou medir aqui o A e vou colocar ali no seu lado oposto, paralelamente. Vou tirar o B e colocar no seu lado oposto, paralelamente. E assim, eu vou encontrar a força resultante, né? Então ele não vai nem para cima de A, nem para cima de B. Ele gera um terceiro sentido
deslocando-se o resultado entre A e B. Dentro disso, vamos à aplicabilidade, né? Nós sabemos aqui que nós temos aqui a parte anterior da articulação do joelho, que é representado pelo músculo vasto lateral, vasto medial e o reto femoral, e nós temos aqui a patela embaixo. Então sabemos que as fibras do músculo vasto lateral são fibras oblíquas, né? Ou seja, são fibras diagonais, né? Então elas vão dar sua inserção de origem no sentido diagonal, de baixo para cima, e o vasto medial, ela também está no sentido diagonal. Então cada um vai exercer a produção de força para um determinado sentido, né? Então o vasto lateral ele vai mais diagonalmente do meio para fora, e o vasto medial do meio para dentro, né? Tracionando a patela para algum lugar, né? Então essa patela irá para cima de vasto lateral ou irá para cima de vasto medial. Para isso vamos fazer a composição do vetor. Então nós temos aqui o ponto vetorial, que representa o deslocamento da patela, e aí faremos a regra do paralelogramo, né? Então mediremos aqui o vasto medial paralelamente, ok? Paralelamente subimos aqui, né, o tamanho do vasto medial, e do outro lado o tamanho do vasto lateral. E assim nós temos a resultante da patela. A patela está correndo em direção às fibras do reto femoral, correndo de uma maneira uniforme e retilínea. Perfeito? Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fica aí um forte abraço e até a próxima. Muito obrigado!